Olá, tudo bem? Eu sou a Marcela Arios e hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão a respeito do capítulo 8 do livro de Mateus. Nós já estamos numa sequência, de estudos de cada capítulo e chegamos a esse maravilhoso capítulo 8. Mas antes de nós iniciarmos, os nossos estudos, eu te peço para você deixar um like aqui no nosso vídeo. Embaixo tem a descrição sobre como estar mais próximo, conosco, da nossa comunidade. Venha com a gente, venha fazer parte dessa família que cada vez mais cresce. Nosso maior objetivo é estudar e levar a palavra de Deus até os confins da terra. Faça parte conosco também. Vamos lá? No capítulo 8, ele tem uma sequência de atos e ações de Cristo a respeito do seu ministério, uma sequência de crescimento do ministério de Jesus, como ele estava sendo visto, como ele estava sendo posicionado. No início do capítulo 8, Jesus encontra-se com um leproso. Jesus estava descendo do monte, lá da onde ele pregou sobre as bem-aventuranças, um monte do Sermão da Montanha. Jesus estava descendo do monte do Sermão da Montanha. Junto com ele estavam os discípulos e também outras pessoas que começaram a seguir ele pelos seus ensinamentos, pelas suas curas. Então as pessoas cada vez mais começaram a estar com ele dentro desse ministério. E chegou a ele um leproso. O que era uma lepra? Naquela época, naquele contexto, um leproso, a pessoa que tinha essa doença é porque ela tinha algum tipo de contexto, algum pecado, alguma coisa assim. E era uma pessoa segregada da sociedade, ele era separado. No livro de Levíticos 13, descreve pra gente como era uma pessoa, como ela era vista e como a sociedade lidava com ela. Então essa pessoa, ela é uma pessoa solitária. E ele chegou a Jesus, mas assim, o que eu vejo nesse capítulo, gente, acima de tudo, é a fé. Ele chegou em Jesus com muita fé. Olha como ele chegou. No versículo 2 diz assim: um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Então, ele teve uma fé ao ver Cristo de uma forma, ele viu a autoridade dele. Então, ele disse assim: Senhor, se quiseres, pode me curar. Se for da tua vontade, pode me curar. E Jesus disse: é da minha vontade, eu vou te curar. Você está curado. Jesus liberou a cura sobre ele. E aí Jesus pegou e falou: vá, mas não comente nada com ninguém, vá até o sacerdote, se apresente a ele, para que ele olhe e verifique, Como eu falei lá no livro de Levíticos, tem toda umas regras que precisam ser seguidas, para que ele olhe e veja que você já não está mais com lepra, para voltar você para a sociedade e conforme foi dito por Moisés, apresente as suas ofertas. Mas Jesus, quando pediu para ele assim, não conte a ninguém, Jesus não estava querendo que ele escondesse o que aconteceu, mas é que no momento certo as coisas seriam, Jesus iria falar isso sobre os sacerdotes para que não houvesse algum tipo de problema, alguma coisa assim, Então ele pediu: não fale com ninguém, mas não era para ser escondido, é porque as coisas no tempo certo iriam acontecer. Quando Jesus, descendo do monte, ele entrou na cidade de Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Quem era um centurião? Um centurião era uma pessoa, naquele contexto eram gentios, mas pessoas que lideravam 100 pessoas. Eles tinham autoridade. E esse centurião se dirigiu a ele e pediu: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em um terrível sofrimento. Ele se dirigiu a Jesus, assim como o leproso também se dirigiu, com o mesmo chamamento, Senhor. É um reconhecimento da autoridade de Cristo. Então eles sabiam, tanto o leproso quanto esse centurião sabiam que eles estavam à frente de uma autoridade, porque eles já tinham visto tudo que Jesus estava fazendo até ali. Então eles reconheciam essa essência de Jesus, essa essência espiritual que ele tinha. E ele disse: o meu servo está doente. O que eu aprendo com esses pequenos versículos aqui, com esses 2 versículos desse início? Que primeiramente a fé que tanto o leproso quanto o centurião teve na pessoa de Jesus, em quem ele era. A fé naquele que ambos gentios, mas eles viram a autoridade espiritual que Jesus tinha. E o centurião vem nos mostrar algo muito maior. Ele estava pedindo não por ele estava pedindo por um servo dele, uma pessoa que servia a ele, uma pessoa que estava abaixo dele.
Amadas, deixa eu fazer um parênteses. Quantas vezes nós temos ido até o Pai pedir por uma pessoa que não é assim, né? Uma pessoa que às vezes não é tão do nosso contexto. Quantas vezes nós temos intercedidos ao Pai por outras pessoas, assim como a fé desse centurião fez. Precisamos fazer mais isso pelo nosso próximo. Fecha parênteses. E aí continua. Jesus disse, eu irei e vou curá-lo. A fé desse homem é tão grande que ele falou assim, Senhor, não precisa o Senhor ir. Pode lançar uma palavra, que eu sei que meu servo vai ser curado. Porque eu também sou homem que tenho autoridade. Se eu digo vai, os meus soldados vão. Se eu digo fica, eles também ficam. E o Senhor é autoridade sobre qualquer enfermidade. Então só fala e ele vai ser curado. E a coisa assim mais linda, lá no versículo 11, Jesus disse. E eu digo que, no versículo 10, e Jesus admirou-se e disse, digo a vocês em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus lançou a palavra e o servo desse centurião foi salvo. E Jesus ele ficou maravilhado, ele ficou admirado pelo tamanho da fé. Ele sabia, né? Esse centurião sabia que somente uma palavra do Senhor era o suficiente. Quantas vezes os direcionamentos que Deus tem nos dado, às vezes a gente não tem seguido eles porque não vem precedidos de um ato. Né? Às vezes a gente quer algo tão maravilhoso, tão grandioso, e às vezes somente a palavra que Jesus já lançou sobre nós é o suficiente para nos curar. Quantas palavras Jesus tem lançado sobre a sua vida, minha amada, que é o suficiente para te curar, mas você precisa tomar posse dela. Tome posse daquilo que Jesus diz sobre você. Tome posse daquilo que Ele já te deu. Amém? Dos versículos 14 aos versículos 17, fala sobre o poder de Jesus, nos traz o poder do nosso Senhor sobre os demônios e sobre as doenças. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, ele foi para a casa de Pedro e lá estava a sogra de Pedro. Ela estava com febre e Jesus simplesmente tomou-a pela mão e a febre deixou ela. O que eu aprendo é que Jesus, ele cuida. Pedro era uma pessoa próxima a Jesus, ele já estava caminhando com Jesus e Jesus cuida dos dele. Assim como nós precisamos cuidar daqueles que caminham conosco. Nós precisamos lançar palavras de cura na vida daqueles que caminham conosco, assim como o nosso Senhor e Salvador faz. No entardecer, no anoitecer, algumas pessoas foram trazidas até Jesus, algumas pessoas endemoniadas, e Jesus foi expulsando os espíritos com a sua palavra. Na antiguidade, naquele cenário, né, antes da ascensão de Jesus, antes do início do ministério de Jesus, eles tinham uns rituais de expulsar os demônios que eram um pouco diferentes. Né, uns rituais que tinham, às vezes eles colocavam anéis, né, para puxar o demônio e tudo. E Jesus estava expulsando com uma palavra, porque ele tinha autoridade. Esse capítulo nos mostra sobre fé e autoridade do Senhor, sobre todas as nossas coisas. E assim se cumpriu o que fora dito pela profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levantou as nossas doenças. Levou todas as nossas doenças. Amém. Do versículo 18 ao versículo 22, fala a respeito de seguir Jesus. Aqui conta a história de duas pessoas. Um mestre da lei, que estava junto com a multidão, né, que desceu do monte com Jesus. Um mestre da lei fala assim: mestre, eu te seguirei por onde fores. No versículo 20, Jesus responde para ele bem assim: as raposas têm tocas e as aves no céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar. Jesus estava querendo mostrar para ele a dificuldade, né, que seria seguir o caminho. Que apesar do filho do homem ter vindo para salvar, ele não tinha um lugar adequado para ficar. Às vezes, o caminho com Cristo pode parecer um pouco difícil, mas nós temos, né, algumas coisas que nos seguram com o passado. E Jesus está dizendo: olha,
Você precisa soltar as amarras do passado para seguir comigo. O outro homem, o outro discípulo, ele diz: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Se a gente olhar para o nosso contexto de hoje, a gente acha assim que Jesus, Porque Jesus respondeu no versículo 22, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Se nós olharmos para o contexto de hoje, a gente pode achar que Jesus foi um pouco ríspido, Mas no nosso contexto, um sepultamento ele demora um dia. Mas nesse contexto, um sepultamento poderia demorar um ano. Por quê? Porque eles tinham todo um ritual a se cumprir. E o que Jesus está querendo te dizer? Dizer a mim, dizer a você também, minha amada. Seguir Cristo na caminhada, muitas vezes, é deixar para trás aquilo que a gente não pode mudar. Aquilo que a gente está segurando, mas a gente não pode fazer mais nada. Não vai mudar o cenário. Mas se nós seguirmos a Cristo, o nosso cenário interno vai ser mudado. E nós precisamos deixar algumas coisas para trás, para nós nos entregarmos e nos mostrarmos a Deus, que Ele é o Senhor, Ele é o primeiro da nossa vida. Amém? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de uma forma que uma onda inundava o mar. Aqui Jesus estava no barco junto com os discípulos e chamaram eles para ir para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos entrou junto com Jesus no barco. E Jesus dormiu. E quando Jesus dormiu, veio uma violenta tempestade que os discípulos ficaram com medo dessa tempestade. E aí os discípulos foram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus disse: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Vamos parar para analisar. Jesus disse a eles: vamos para o outro lado. Jesus não disse: olha, vamos, se talvez a gente chegar. Não, Jesus disse: vamos para o outro lado. Jesus lançou uma palavra sobre a vida deles, que iam chegar ao outro lado. Então por que eles estavam com medo? Quem é que está contigo no barco? Esse não vai deixar seu barco afundar. Então não tenha medo, confia. Confia quando ele te lança uma palavra, porque ele vai estar contigo em todos os processos, em todos os momentos. Depois que os discípulos viram que Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram maravilhados e perguntaram: quem é este que até o mar e o vento obedece? Este é o mesmo que acalma a nossa tempestade. É o mesmo que fala aos nossos corações todos os dias. Amém? Para finalizarmos o capítulo das maravilhas que o Senhor fez dentro do capítulo 8, toda a demonstração de fé e de autoridade dele, de reconhecimento dessa autoridade, aqui fala sobre a cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou do outro lado, do lado leste do mar da Galileia, na região de Gadarenos, foram ao encontro deles 2 endemoniados que vinham do sepulcro. Eles eram violentos e ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram. Olha o que eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles já tinham visto, eles reconheciam Cristo como Filho de Deus, porque Cristo já tinha curado, expulsado os outros demônios. Então eles sabiam quem era o Cristo. E aí eles falaram: mas o Apocalipse nem veio, e você já veio aqui para nos atormentar? E aí eles sabiam o que ia acontecer. Eles disseram: deixe que a gente entre naquela manada de porcos. Jesus só disse: ide. E eles foram para a manada, e a manada se precipitou num precipício que tinha, e todos se jogaram dali. E as pessoas que cuidavam daqueles porcos viram aquilo tudo, foram para a cidade e falaram sobre o que aconteceu. E as pessoas da cidade vieram até Jesus, E quando chegou, eles tiveram medo e pediu para que eles saíssem do território. Por quê? Porque eles eram gentios, ainda estavam conhecendo as maravilhas do Senhor. Então eles tiveram medos pelo restante dos outros porcos, pelas outras manadas. Amém? Mas amadas, eu quero trazer ao coração. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Ter a fé na palavra que Ele lança aos nossos corações e ter a certeza de que Ele não nos desampara. Ele está conosco em todos os momentos. Então eu te convido a, independente da sua circunstância, tenha certeza que o Senhor está contigo. Amém? Olha, que Deus te abençoe em nome de Jesus.